Então, sejam muito bem-vindas. Estou muito feliz aqui, retomando os círculos de leitura do nosso Café Literário Itália, com tanta gente nova, com outras pessoas que eu conheço há tanto tempo, né? A Rosa mesmo eu conheci no primeiro encontro do Café Itinerante, que foi em Pompeia, né, Rosa? Você se lembra? Foi, Há lembro, muito tempo, foi em 2019, não é? Aquele círculo, não é isso? sim. É, Foi em 2019. 2019. No início E de foi lindo, 2019. foi maravilhoso, né? Muitas mulheres para discutir a literatura e para falar de si, né? Foi um momento bem Isso. gostoso. A Marcela, que conheci ali em Salerno, e tantas carinhas novas aqui. Então, esse é um momento muito especial. Eu vou ler uma pequena introdução, assim, que é assim: boa noite a todas. Hoje não estamos aqui apenas para ler um livro, estamos aqui para atravessar, porque esse é um novo momento do Café Literário Itália. Então, em março de 2017, nasceu um pequeno grupo de apoio entre mulheres em Roma eu dei o nome de Rede de Apoio Feminina, RAF, Cultura e Comportamento. E a cada encontro, a cada palavra partilhada, uma rede foi se formando. E dessa raiz, que no início nós nos reuníamos mais para aperitivos do mês, para conversarmos, um grupo de networking, e dessa raiz nasceu o Café Literário Itália em setembro de 2017. Hoje, e com ele dezenas de rodas, saraus, escutas e rituais. Hoje, 8 anos depois daquela primeira semente, né, vem uma coisa emocionante para mim no coração. Algo em mim diz que é hora de virar a página e construir uma coisa nova, não é? Eu estou aqui, de vez em quando eu paro para as pessoas que estão entrando. E é por isso que esse círculo aqui é tão especial. Porque com esse encontro abrimos oficialmente o capítulo 8 do nosso café, já que são 8 anos, o capítulo 8, o tempo das travessias. Um novo ciclo, mais simbólico, mais profundo, mais nosso, e escolhemos começar com Alice no País das Maravilhas, por uma razão, porque todas nós, em algum momento, já caímos no desconhecido, como nós sabemos bem quando chegamos aqui no exterior, não é? Já nos perdemos, já crescemos e encolhemos, já fomos chamadas de loucas por não caber onde esperavam que ficássemos. Então Alice representa a mulher que ousa atravessar, mesmo sem garantias, mesmo sem entender. E esse círculo é um convite para fazermos isso juntas. Então, se permitam, né, mulheres maravilhosas, deixem a lógica um pouco de lado, sintam, escutem, deixem que algo em você também atravesse. Com isso, eu dou as boas-vindas ao nosso Círculo de Alice e oficialmente ao capítulo 8 do Café Literário Itália. Muito obrigada a todas, e é com muita honra e alegria que temos aqui a Rosa. Eu e Rosa já fizemos outras parcerias, não é, Rosa, através do Café Literário, e hoje vamos recebê-la mais uma vez com seus saberes tão importantes para nós. Seja bem-vinda, Rosa. Se apresenta para a gente, que algumas pessoas ainda, talvez, não tenham tido contato com você, não te conhecem ainda, tá bom? E obrigada. Obrigada, Vanessa. Vanessa, eu te agradeço, eu admiro, você sabe, como eu admiro o seu trabalho, a sua dedicação. Vanessa é uma profissional, é uma psicóloga, psicanalista e um monte de outras coisas que ela faz para trabalhar bastante a nossa ciclicidade feminina. Então, admiro esse trabalho, essa força que ela tem e essa capacidade que ela tem de reunir mulheres. Acho que isso é fantástico. Então, Vanessa, eu agradeço a você pelo convite, agradeço a oportunidade e agradeço a todas as pessoas que estão aqui, né, conosco nesse encontro e as que receberam, né, de coração aberto o meu convite e que estão presentes aqui. Tem algumas amigas minhas do coração, então eu posso dizer assim, com toda gratidão,
a Leni, a Márcia, a Andréa Áurea, a Catarina. Se eu esquecer alguém, se eu não tiver, Marina Apoliana Zambaldi. Então, assim, são pessoas de diferentes áreas do conhecimento e que estão aqui para atender o nosso chamado e para mergulhar, para viajar conosco, junto com a Alice, no País das Maravilhas. Eu sou uma apaixonada pela educação. Eu não seria ninguém se eu não desse conta de trabalhar na educação. Eu sou aposentada no Brasil como pedagoga na rede municipal de Betim, Minas Gerais. Lá eu construí toda a minha carreira e fui professora universitária numa universidade pública, privada, Unicor. Coordenei cursos de pedagogia lá, fui professora também, fui. Depois me aposentei e vim morar na Itália em 2016. Em 2018, eu comecei a ser educadora na iniciativa Brasilidade, Famílias com Filhos Plurilingües, que a gente trabalha com crianças e adolescentes, filhos de imigrantes brasileiras, nascidos aqui na Itália. E em 2019 tive o prazer de conhecer a Vanessa por intermédio do Café Literário. E é isso, participei várias vezes, né, como mediadora literária, principalmente no projeto Tertúlia Literária, que é um projeto que eu amo e que tenho um grande carinho por ele. Então, a gente está aqui para viajar na Alice, né? Viajar com a Alice. E a gente estava falando um pouquinho antes de começar que é uma obra que provoca muitas críticas. Tem quem se apropria das leituras e para poder fazer uma leitura a partir da psicanálise, a partir da educação, a partir de políticas familiares, e tem muitas críticas em relação ao autor, críticas favoráveis e não favoráveis. Mas é uma obra infantil que conquistou o público e leitores de todas as idades e de todas as gerações. Ela foi publicada pela primeira vez, parece que foi em 1835. Eu anotei aqui, mas eu não achei. E essas coisas de datas. Posso continuar, Vanessa? A gente vai organizar assim, então. Eu vou falar um pouco e depois a Vanessa, né, vai falar do ponto de vista da psicanálise, que eu acho riquíssima essa leitura da Vanessa. Então, quem escreveu Alice no País das Maravilhas é o Lewis Carroll. Gente, me desculpa porque o meu inglês é péssimo. Ele é nascido. O nome dele, esse é o pseudônimo, o nome dele é Charles Lutwin Dodgson, nasceu em 1832 em Dasbury, Cheshire, Inglaterra. Olha, gente, ele era graduado em matemática e logo começou a lecionar na faculdade. Era considerado um matemático brilhante, gostava de enigmas, lógica, jogos, escrevia panfletos políticos, ensaios, poemas, todos com pseudônimo Lewis Carroll. Era fotógrafo talentoso, tanto é que tem uma crítica que diz que ele fotografava só meninas. Enfim, e era sempre fascinado pelo universo infantil. Ele teve um relacionamento muito próximo com as filhas do seu amigo, Henry Liddell. Elas chamavam, né, Lorina, Edith e Alice. E ele jogava cricket, fazia espetáculos de marionete, passeava a cavalo e criava histórias para diverti-las. Então, como que surgiu Alice no País das Maravilhas? Durante um passeio de barco pelo rio Tamisa, pararam para um piquenique na margem do rio. Aí veio uma tempestade e eles tiveram que se abrigar lá. Enquanto a chuva não passava, ele contou algumas histórias para as crianças. Depois ele juntou com as histórias anteriores que ele tinha contado e publicou esse livro. O poema inicial do livro, e se alguém quiser depois, só pedir na Vanessa que a gente envia o livro em PDF, o poema no início do livro fala justamente
dessas três crianças paradas à margem do rio, que escutavam uma história, enfim. Então, a gente diz que País das Maravilhas, a gente costuma brincar até, né? Ah, eu vou para o País das Maravilhas agora, que é o país das possibilidades. Nele, tudo pode existir e pode ser realizado. De que lugar a gente está falando do ponto de vista da psicanálise? Que onde tudo pode existir e tudo pode ser realizado. E de que lugar a gente fala, né, dessa simbologia do mundo fantástico da literatura? Ele parece um conto ingênuo de uma menina que cai num buraco e percorre um mundo de maravilhas, mas ele trata de um mergulho nos nossos arquétipos, na redescoberta da realidade, no nosso autoconhecimento. Disso a Vanessa vai falar mais detalhado. Então, no capítulo 1, Pela Toca do Coelho, e aí eu vou dar uma visão geral do livro, tá, gente? Uma coisa muito rápida. Então, Alice entrou na toca do coelho como? Ela era uma criança inteligente, curiosa, que estudava, tanto é que no decorrer do livro, né, o Lewis cita várias lições de matemática, poesia, músicas, tudo da cultura britânica. Então, a Alice ela era impulsiva também, e ela era curiosa. Então, se ela viu, ela estava aborrecida no jardim. Por quê? Com a sua irmã, e reclamando dos livros, sem diálogo e sem ilustração. E aí, a partir dessa reclamação, a sua vida teve uma reviravolta. Quantas de nós, né, no momento da nossa insatisfação, nós buscamos uma reviravolta na nossa vida? A Alice troca o tédio do mundo real pelas surpresas de um país das maravilhas. E ela se vê, de repente, num mundo de cabeça para baixo, onde as coisas que acontecem desafiam a razão. E aí, quando ela vê aquele coelho de casaca, de chapéu, de luvas, ela o acompanha. E aí, ela cai na toca do coelho, num buraco fundo. E ao cair, ela começa a pensar em um monte de coisas, inclusive na família dela. E diz assim: nossa, minha família vai me sentir, vai ver que eu sou corajosa, vai ter orgulho de mim. Como é gostoso, né? Quando a nossa família tem orgulho da gente. E aí, quando ela toca no chão, ela encontra um vidro com um líquido que dizia bêbado. E aí ela é ponderada, ela diz: não, mas eu tenho que ler o rótulo, né? E ela encontra também um bolo, coma-me. E aí, na hora que ela encontra o bolo, ela já tinha bebido o líquido e já estava pequena. Então, no decorrer da história, essa menina cresce, diminui, tem personagens que aparecem, desaparecem. E aí, ela tenta manter a prudência na hora do líquido. E na hora do bolo, ela diz assim: ah, já estou aqui mesmo, seja o que Deus quiser, vou comer esse bolo. E ela come, né? Então, ela vai alternando o seu tamanho. E aí, quando ela chora, ela cria uma lagoa, né? Porque ela se vê perdida. Ela cai, durante o livro a gente vê assim, tem determinadas partes que diz. E ela cai, vai caindo, caindo, caindo. E ela se vê, né? Ela entra, no início, ela entra num quarto. E ela vê o líquido. E ela bebe o líquido e fica pequena. Mas aí ela vê pela janela, parece que é pela janela mesmo, um jardim maravilhoso. E ela quer sair. Só que ela ficou tão pequena e ela vai para pegar a chave e não consegue. Então, ele é cheio de simbolismos, de portas e janelas, de coisas que se fecham e que se abrem na nossa vida. E mais uma coisa, ela quando ela se vê perdida, ela começa a chorar e começa a falar com ela mesma. E ela fala aqui, no decorrer do livro, que ela dá muitos conselhos bons para ela, muito embora ela não siga todos os conselhos. Quantas vezes, né?
a gente se vê se falando com a gente mesmo, falando com a gente mesmo, fala assim, agora eu vou fazer desse jeito. Mas na hora H, a gente não consegue. Não é isso? E aí ela começa a chorar e fala, né? Não precisa chorar. E ela se vê numa lagoa de lágrimas. E ela fala assim, seria melhor não ter chorado tanto. Lamentou-se Alice, enquanto nadava tentando sair. Parece que serei punida agora por isso, afogando-me em minhas próprias lágrimas. Porque a educação daquela época era a educação da punição, não era a educação do diálogo, não era a educação da compreensão. A criança não era tratada como criança, né? Ela era tratada como uma miniatura de adulto que tinha que seguir determinadas regras. Assim, nessa obra parece uma crítica ou talvez um questionamento do sistema de educação e da forma como o pensamento das crianças acaba sendo condicionado. Embora curiosas por natureza, né, elas aprendem lições que devem decorar e cumprir a regra. Essa é principalmente uma da cultura, né, da infância lá britânica e do tempo em que a obra foi escrita. Perante a todas as coisas fantásticas que a Alice vai descobrindo, ela começa a deixar de lado os ensinamentos antigos e ela procura conhecer o novo mundo. Na verdade, quando ela começa a comer o bolo e não vê mudanças no seu tamanho, ela fica triste e frustrada por não acontecer nada de mágico. Como que a gente fica triste e frustrada quando a gente tenta uma coisa e não acontece? Quando a gente busca realizar alguma ação na nossa relação familiar, na nossa relação amorosa, de trabalho, né? E aí tem uma parte. A Alice estava tão acostumada a só esperar por coisas extraordinárias que então lhe parecia muito tolo e tedioso que a vida continuasse de modo comum. E aí, a figura do coelho parece uma referência à Revolução Industrial, que trouxe, porque o coelho tinha um relógio de bolso, então trouxe um aumento, né, de fábricas de relógios de bolso na Inglaterra na época. E ele, sempre sério, muito atrasado, sempre correndo, né? Então, simboliza aí a passagem do tempo, a rotina corrida na vida das pessoas, que não tem tempo para parar, para escutar e para escutar a si mesma. Estar aqui nesse momento é o momento de escutar a si mesma, né? É o momento de falar, de escutar. Então, a figura do coelho, e logo a seguir vem a figura da lagarta e do cogumelo. Tem até uma crítica, né? Que diz que a lagarta e o cogumelo são elementos alucinógenos. Então, confronta com o mundo absurdo. Alice começa a sofrer transformações, não só na altura, mas também na sua forma de encarar a realidade. Dividida entre a menina perspicaz e a menina mais chorosa. E ela chega a duvidar de si mesma, pensando que não é mais a mesma pessoa, que já mudou tanto e tão depressa, que ela considera a possibilidade de ter se transformado e começa a se comparar com as colegas, com a Ada e uma outra colega lá, que eu me esqueci o nome agora, né? Então ela começa a perder um pouco a sua identidade e ela se questiona: será que eu mudei durante a noite? Vamos ver, eu era a mesma quando me levantei esta manhã? Estou quase me recordando que me sentia um pouquinho diferente. Mas se eu não sou mais a mesma, a pergunta é: quem afinal eu sou? Ah, aí está o problema. Quem afinal eu sou? Perante a todas as dúvidas e reflexões, apavorada por estar apenas com 7 centímetros de Alice, ela encontra a lagarta, uma figura curiosa, enigmática, que fuma narguilé em cima de um cogumelo. Assim que vê a amiga, assim que vê a menina, essa criatura que é a lagarta pergunta para ela: quem é você? E Alice responde: eu já nem sei, minha senhora, nesse momento. Bem, eu sei quem eu era quando acordei esta manhã, mas acho que eu mudei tantas vezes desde então. Como é bom a gente olhar para trás e ver quantas mudanças na nossa vida, né? E como que a gente encara essas mudanças.
E a lagarta, né, ela simboliza o quê? Ela aconselha a menina e ela fala para ela, calma, né, não se desespere. E aí, a lagarta é o símbolo de quê? É o símbolo da mudança e da transformação, como algo natural. Porque a Alice pergunta para ela: você não tem medo de se transformar? Você vai passar, né? Porque é a metamorfose. E ela diz assim: não, isso é muito natural. Então, é muito natural, muitas vezes, a nossa mudança, mas muitas vezes provoca medo, né? Provoca sentimento de insegurança. Assim, enquanto o inseto destina a metamorfose encara as mudanças e transformações como algo natural, que faz parte do percurso natural da nossa vida. Então, a personagem, a lagarta, pretende transmitir tranquilidade à menina, para que ela aceite todas as fases da vida. Embora, na parte real, é difícil, né? Aceitar todas as fases da nossa vida. E aí, a identidade, né? A Alice ganha um cogumelo. E ela tem que comer de um lado e de outro. Se ela comer de um lado, ela diminui, se ela comer do outro, ela aumenta. Eu fiz essa leitura aí que somos nós, né? Se eu correr, o bicho pega, se eu ficar, o bicho come. Não é isso? Às vezes, que a gente tem que tomar uma decisão e a gente fica pensando, para onde eu vou? Que decisão que eu tomo? Não sei mais, né? E aí, a identidade dela vai sendo questionada por outros personagens constantemente. O coelho, por exemplo, quando perde, né, as luvas, ele pensa que ela é a Marianne, a sua empregada. E ele manda ela buscar com autoridade, com autoritarismo. E ela até fala depois, fala assim, até a minha gatinha de Ná vai começar a me dar ordens. Então, é uma mais ou menos uma sátira do autor, para mim, na minha visão, em relação ao autoritarismo com que os britânicos tratam até hoje, né, na grande maioria, as pessoas. Aí, o sorriso do gato Cheshire. Então, o gato Cheshire, algumas análises dizem que ele é uma homenagem que o autor faz, né, à sua cidade, Cheshire. Então, quando ele encontra a casa da duquesa, quando a Alice encontra a casa da duquesa, porque ela continua andando, e ela continua querendo saber, né, como que ela faz para chegar no Jardim Encantado. Ela conhece criaturas muito esquisitas. Tem um mordomo que é peixe, o bebê que se transforma num porco, de tanto espirrar pimenta. E entre todas, a que chama mais atenção dela é o gato que está sempre sorrindo. Então, e dizem que tem, né, não sei se é uma carne na Inglaterra que começa a comer pelo rabo, e o gato, não, um queijo na Inglaterra, e começa a comer esse queijo pela cauda. E na história, né, o gato aparecia sempre primeiro a cauda. Bom, Vanessa, eu vou tentar acelerar um pouquinho aqui, né? Não, quanto tempo eu já falei aí? Eu não marquei. Bom, é, aí a duquesa explica para gato, que ela pergunta por que ele está sempre sorrindo, e ela fala, ele é um gato xixi e é normal que eles sorriam. Depois da metamorfose, foge do lugar correndo e ela acaba numa floresta, sem saber que rumo tomar. De novo, ela vê o sorriso do gato entre as florestas. E aí ela pede indicações. Você poderia me dizer, por favor, qual o caminho para sair daqui? E aí o gato pergunta para ela, eu achei muito interessante essa parte. O gato pergunta para ela: depende muito de onde você quer chegar. E ela diz: não me importa muito onde. E aí o gato responde para ela: nesse caso, não faz diferença por qual caminho você vá. E aí a Alice falou: desde que eu chegue a algum lugar, gente, quantas vezes, né, a gente se pergunta: qual caminho eu vou seguir? E aí, quando a gente devolve a pergunta, né, que caminho você quer? Tanto faz.
A Alice estava tão perdida, porque ela queria sair da floresta, né? E aí a Alice, né, é, desafia tudo que ela aprendeu até o momento. Ao contrário de uma educação, porque o gato a incentiva a seguir, né, outros caminhos, a se atrever a seguir outros caminhos, a seguir outros rumos. Ele vem ensinar para a Alice que tem muitas outras possibilidades de explorar. E ele a incentiva, mostrando, né, o encanto da viagem sem planos e nem mapas. E aí ele sugere, que ela pergunta, onde você me sugere que eu possa ir? E ele diz, visita o chapeleiro ou a lebre de março. Mas eles são todos loucos, tá? Visite um ou outro. Mas, e aí a Alice fala assim, a Alice o convida e ele diz, não, eu não quero visitar gente louca. E aí eu lembrei, né, de louca e santa, todas nós temos um pouco, não tem um ditado assim? E aí o, a Alice chega num lugar que tem um chá muito louco. Quando ela encontra o chapeleiro e a lebre de março tomando chá durante a tarde, é um costume tipicamente inglês, né? O chá das 5. E o chapeleiro está parado nisso. E, e ela sente, né, uma sensação de familiaridade. Mas a atitude dos personagens, das pessoas daquela casa, são totalmente opostas à atitude de um bom anfitrião. Não tinha lugar para ela sentar, ofereceram vinho, não tinha vinho, começaram a mudar de cadeira, e ela ficou sem lugar, e eles falando sem parar que não tem lugar, não tem lugar. Então, quantas vezes você quer entrar, não é? Em algum grupo, em algum trabalho, em algumas possibilidades, e as pessoas não te abrem, não te acolhem. Então, mesmo quando ela consegue sentar, né, ela não consegue beber nada. E aí, esse encontro, ele fala, né, ele brinca, o autor brinca com as convenções e os eventos sociais, com as regras de conduta, com as etiquetas. E aí, o chapeleiro, né, quando eles discutem sobre o tempo, achei muito legal. E no final, né, Vanessa, do nosso encontro hoje, nós vamos mandar para cada uma crônica da Lia Lutz, que fala justamente essa questão do tempo. E vamos também dar de presente um livro, um e-book da Rosiana Murray, de poesias lindas, maravilhosas. Depois eu vou deixar para a Vanessa falar disso. Então, e aí, né, quando a Alice fala da questão do tempo, e o chapeleiro diz para ela, o tempo é uma pessoa que conhece e com quem está brigado. O modo como tratamos o tempo determina o jeito como avançamos na vida, ou se ficamos estagnados. Eu vou tentar acelerar um pouquinho aqui, tá? E a Alice, né, falou que estava de mal com o ponteiro. E aí ele diz que estar de mal com os ponteiros parece ter um efeito nocivo para as pessoas, que agem ainda de forma alucinada. E é verdade, quantas vezes a gente faz tudo, né, um monte de coisas ao mesmo tempo, e a gente está sempre brigando com o tempo, querendo mais tempo, mais tempo, mais tempo. Então é hora de parar e pensar e redefinir metas, objetivos, né, e pensar na sua vida. Então a Alice sai de lá e promete não voltar mais ali naquele lugar onde só tem gente louca. E aí, embora o mundo dela esteja de ponta cabeça, ela continua aprendendo e evoluindo. E como que a gente aprende nos momentos de maiores dores, às vezes, de maiores desafios? E aí ela vê uma porta, e abre a porta e passa para o jardim. E ela diz assim, dessa vez eu farei tudo certo. E começou pegando a chavezinha dourada, destrancando a porta que conduzia ao jardim. Depois foi mordiscando o cogumelo. Ela guardava um pedaço no bolso, até ficar com 30 centímetros de altura. Aí atravessou a pequena passagem. Então, achou-se finalmente no lindo jardim, entre canteiros resplandecentes e flores perezinas.
E aí ela vê, né, os soldados pintando umas rosas brancas de vermelho, e ela pergunta, mas por quê? E eles falam que é porque a rainha, né, era muito rigorosa e ela queria flores vermelhas. Como eles não conseguiram plantar, e eles estavam plantando porque senão a rainha era intolerante, injusta e provocava medo no reino. E ela mandava todo mundo para a forca. Então, a rainha mandava cortar a cabeça de todos, ela queria mandar cortar, ela percebeu a tintura e queria cortar a cabeça dos soldados. E a Alice os ajudou. Então, esse episódio, segundo algumas leituras que eu fiz, parece fazer referência à Guerra das Rosas, um conjunto de lutas dinásticas pelo trono de Inglaterra, da Inglaterra, que se prolongaram de forma intermitente por 3 décadas. E a partida de croquet. O clima de tensão é notório entre todos os presentes, porque a rainha, né, convida todos a jogar uma partida de croquet. E ela era autoritária e tirana, como todas as rainhas, na grande maioria, eram. Né? E ela está no mundo, num lugar onde animais, flores e outras criaturas se comportam como humanos. E a rainha representa a família real, né, gente? Que ainda existe até hoje na Inglaterra. E Alice pensou que nunca tinha visto um campo de croquet tão curioso em toda a sua vida. Era cheio de saliências e sulcos. As bolas eram ouriços vivos, os tacos eram flamingos, e os soldados tinham que se dobrar e apoiar os pés e as mãos no chão para formar os arcos. Tudo isso tornava a partida de croquet praticamente impossível de jogar. E aí isso ia confundindo e irritando os participantes. A rainha, cada vez mais furiosa, e mandando cortar a cabeça de todo mundo. Aí surge o gato. E a garota, e ela aproveita, né? A Alice aproveita para desabafar com ele. Quantas vezes chega alguém, né? E a gente fala, ai, que bom, vou desabafar com essa pessoa, vou me abrir com ela. Dizendo que eles não jogam de maneira correta, que eles criam regras e, ao mesmo tempo, essas regras não valem, né? E aí o rei manda o gato beijar sua mão, e o gato se nega a beijar a mão do rei. E a rainha vê isso e manda, né, matar, matar o gato também. Mas aí desiste, porque ela ficou distraída, né, com a tartaruga falsa. E conversando com a falsa tartaruga, a, a menina aprende várias histórias do mar, canções, rimas, adivinhas, que eram trabalhadas com as crianças na época. Recita o poema Preguiçoso, o livro é cheio de poesias, poesias muito malucas, que a Alice perde tanto rumo que ela esquece, né, como que eram as poesias. De repente, eles escutam, né, um grito que anuncia o início do julgamento. Todo mundo vai para o julgamento. Quem estava sendo julgado era um personagem que tinha comido a torta. E nesse julgamento, né, era o valente de copas, de roubar as tortas. Aí eles mandam chamar as testemunhas. E a Alice se sente, quando a Alice entra, ela se sente orgulhosa, porque ela já conhecia que aquilo ali eram juros, sabia o nome de todo mundo. Então, como que quando a gente também sabe alguma coisa, a gente tem orgulho da gente mesmo, né? E, e aí eles chamam a Alice também a ser a jurada. E ela fica tão revoltada com as injustiças que acontecem ali dentro, que ela começa a discutir com a rainha. Ela perde o medo, perdeu o medo, e começa a enfrentar a rainha. E quando ela finalmente tem coragem de confrontar aqueles que a atacavam, afirmando a sua força e determinação, ela acorda e percebe que tudo foi um sonho. E aí ela volta ao jardim.
E naquele momento, todo o baralho voou pelos ares e começou a cair em sua direção. Eu quero ler só o finalzinho agora. O finalzinho eu acho a coisa mais linda. A a Alice acordou e contou o sonho, as aventuras para sua irmã, dizendo que foi um sonho maravilhoso. E aí ela imaginou como seria sua irmãzinha quando no futuro se transformasse em uma mulher adulta. E como conservaria, com o avançar dos anos, o coração simples e afetuoso da infância? E como reuniria em torno de si outras crianças e deixaria os olhos delas brilhantes e atentos a muitas histórias estranhas? Talvez sonho do País das Maravilhas de tantos anos atrás, e como compartilharia as suas pequenas tristezas e as suas simples alegrias, recordando-se de sua própria infância e de seus felizes dias de verão. Eu achei esse final lindo, lindo, lindo. Por quê? Ela imagina como seria a irmã. E para quem que a irmã iria contar as suas alegrias e as suas tristezas? Eu não marquei o tempo, mas falei muito em Vanessa. Meu Deus, você devia ter me Tá cortado aí. perfeito, Rosa. Foi lindíssimo. Muito obrigada. Foi uma honra te ouvir. E realmente esse final nos emociona, né? Eu também estava aqui enquanto você estava falando, pensando, nossa, o que que aconteceu com essa nossa criança, não é? E por isso, eu gostaria, assim, de abrir a palavra para vocês. Queria perguntar como é que vocês estão se sentindo, quem leu, quem não leu, porque Alice, todo mundo conhece a história dele, né? A Rosa, né? A gente teve o prazer de ouvir, todo o relato dela, que nos lembrou, que ainda não conseguiu ler o livro, reler, não é? Mas todo mundo sabe um pouquinho de Alice, realmente aquela encruzilhada ali do gato. É a coisa que mais me emociona, né? Eu já usei várias vezes em mentorias e tal. E queria antes saber de vocês, como é que vocês estão se sentindo neste momento? Hã? Quem gostaria de falar um pouquinho? Ah, posso falar? Pode, Leni, com prazer. Eu estou assim numa outra fase, né? Agora estou pensando na Alice idosa. Poxa vida, agora a gente já não tem sonhos mais, a gente tem as esperanças, a esperança, mas são tantos os medos. Só eu, só eu que tenho esses medos, ou vocês são jovens ainda, já Mas por que não compartilham tem também? sonhos mais, Leni? Não, os sonhos de Alice, Ah, né? Sonhos, enquanto houver vida, há sonhos. ah. Fala aquele sonho de Alice, aquela questão do crescer, diminuir, a questão da adolescência mesmo, né? Em que você se descobre gigante, de repente você fica tão pequenininha. Agora, hoje já não é assim mais. Hoje eu tenho muito medo, medo do esquecimento. Ah, são vários. Ah, não Cair no sei se... buraco, Alice. É. Oh, Lili, cair no buraco escuro é o quê? É uma incerteza, desculpa aí, Vanessa, Não, mas não é pode uma falar. incerteza. Nada é seguro e nada é certo na nossa vida, nem da infância, nem da juventude, nem da idade adulta, nem na idade que nós estamos, né? Nada é certo e o medo, ele faz parte dessa nossa vida. E eu entendi o crescer e o diminuir da Alice. Engraçado, eu pensei assim, às vezes eu me sinto tão pequena diante de algumas coisas. E, por exemplo, quando eu cheguei na Itália, eu me senti tão pequena, porque em Betim a maioria me conhecia. E aqui eu sou ninguém, eu vivo no anonimato. Então eu me senti bem pequena. Depois eu fui vendo algumas possibilidades assim, de trabalhar com criança, mas
Bom, enfim, eu acho que faz parte, viu, Leni? Isso é bom você ter falado. E outra coisa, nós escolhemos a leitura boa para o próximo encontro, hein? Sim. Que Leni, ali é Luke que fala justamente da idade, eu do vejo como a envelhecer. Rosa, assim, que esse diminuir e crescer vai depender muito dos ambientes, como a Rosa falou tão bem, quando a gente chega no exterior é aquele baque, né? E também das pessoas com as quais a gente está convivendo, porque perto de algumas pessoas a gente se sente tão bem e cresce, não é mesmo? A gente se sente maior, a gente se sente, não no sentido de ser superior, né? A gente se sente motivada, a gente Acolhido. se sente exata, acolhida, a gente se sente grandona, né? Em outros ambientes, a gente murcha, não consegue nem falar nada, né? A gente fica pequenininha. Então, como a Alice, a gente cresce e diminui em um dia só, várias vezes, como aconteceu com ela, não é? É. Eu acho que a Catarina levantou a mão e a Marcela também depois, é isso? E a Marina também. Então vamos aqui na ordem que apareceu para mim. Catarina, depois Marcela, depois Marina. Quer falar, Catarina? Sim, eu considero que até hoje eu tenho o diminuir e o crescer da Alice, porque em determinadas ocasiões, perante problemas de família, principalmente problemas relacionados à saúde, aí eu me sinto muito pequenininha e eu quero realmente cair num buraco e não ter que enfrentar nada. Aí, mais tarde, quando a gente vê as coisas solucionando e tudo, a gente volta a crescer. Eu tenho esse Alice dentro de mim o tempo todo. Que lindo, Catarina! Amei! Muito bem. E a Marcela? Como disse a Maria, que o conto de fadas da Alice é muito simbólico, tem muita metamorfoses, né? Tem, no sentido, todas nós somos Alice. Agora, quando ela entra na toca, entendeu? Ela entra no mundo desconhecido. Tanto esse mundo desconhecido pode até ser a um nível territorial, como é o nosso caso, das brasileiras que vivem agora na Itália, como também pode ser uma mutação interior. Né? Então, a, o Lagos de Lágrimas te dá aquela impressão, daquela incerteza, daquela insegurança, que você se sente perdida. Por exemplo, o momento que eu me senti perdida é que nos primeiros anos assim aqui da Itália, na Itália eu fazia uma profissão que aqui eu não posso fazer, na Itália, no Brasil tinha mais possibilidades, aqui ninguém sabe quem eu sou, quem eu fazia, o conquistar de uma língua nova. Então, teve um momento que eu não sabia quem eu era. E isso daí é o Lago das Lágrimas. Quem sou eu? Quem eu era? Eu me perdi. Entendeu? Aí que vem a lagarta que pode ser representada por uma amiga, ou até a tua menina interior que está pedindo para sair fora. A lagarta pode representar muito bem isso, a tua intuição, né? E depois o, por exemplo, o campo de croquet da rainha, a autoridade da rainha que seria os obstáculos que a mulher brasileira encontra no exterior. Como somos vistos, os preconceitos, é, aquela ideia que a mulher brasileira veio para roubar marido, a mulher brasileira vem porque era pobre, aí veio para a Itália para conseguir um marido, para conseguir uma vida econômica melhor, entendeu? Tudo isso, sabe, tá no poder da fábula de Alice. E quem roubou as tortas? Como pode ser representado isso? Quem roubou a minha autoestima?
Foram os outros? Ou fui eu que permiti que roubasse a minha autoestima? Ou fui eu mesma que me roubei? Muito bem, Marcela. Você está entendendo? Então, sim, é simbólico, é simbólico e é muito metafórico. O depoimento da Alice, claro, no depoimento da Alice, eu vi ela, sim, ela acabou de sonhar, ela acordou, mas dentro dela, como dentro de todos nós, quando a gente faz um depoimento, um relato, é porque chegou o momento da maturidade de todos aqueles obstáculos que você passou, os altos e baixos, você se conheceu melhor, ao ponto de poder contar aquilo que você passou, a tua experiência. Aqui eu vi a maturidade. Lindo, Marcela, muito bem. Essa lagarta, né, como você falou tão bem, a rosa, ela tem um simbolismo muito importante que é justamente porque a Alice, ela pergunta, né, quem é você? Ela fala, não sei, já fui tantas coisas hoje, não é? Então é também aquela a gente, porque geralmente, né, tem várias coisas que eu poderia falar sobre isso, mas assim, a gente fica querendo se agarrar a uma personalidade. Sim. Não é? Eu sou isso, que eu Isso. sou aquilo, sou isso, que eu sou aquilo. E quando, na verdade, em muitos momentos da nossa vida, o nosso mundo vira de perna para o ar, e é assim, né? Faz parte da nossa Uhum. jornada heróica no exterior. E a gente vai precisar desapegar daquilo que a gente está tão ali apegado. Porque a vida tem algo para nos mostrar. E quando a gente está tão apegado, exatamente, na zona de conforto. E quando a gente não tem aquele negócio que você, para se transformar, para enxergar uma nova coisa, você precisa soltar algo, e a gente precisa soltar partes da nossa personalidade que a gente acha que são partes imutáveis, né? Uma das experiências mais difíceis da vida é você não ter o controle de quem você é. Não ter o controle da Exato. vida. A gente sabe, olha só que paradoxo, né? E a Alice representa muito isso. A gente sabe que a gente não tem controle de nada, não é? Mas a Mas, Alice na verdade, quando a gente. O tempo inteiro chegam pessoas assim falando, não, mas eu tenho que saber o que que vai acontecer semana que vem na minha vida, não é? olha, Vanessa, Aí mas tem você uma discussão também. lá, tem uma discussão com um dos personagens que Ah, fala justamente isso, né? Estou tentando lembrar qual deles, que fala que o hoje é do doce, que ela quer da geleia. Quer ir com ele, e eu estou tentando lembrar qual é o personagem, e ele fala assim, geleia, se você for hoje, não, ela fala que não quer ir. Aí ele fala assim, também não tem problema, porque se você for hoje não tem geleia. Porque geleia é ou amanhã ou ontem. E aí ela fala, mas como que você vai saber? E aí ele diz assim, não, eu já previno, eu já sei o que que vai acontecer. E ele grita. E aí ele vê como se a tesoura tivesse espetado o dedo no espinho. E ela fala, você gritou. Ele falou, é porque eu vou espetar o dedo no espinho. Então já prevê coisas, né? uhum. A gente tem que fazer previsão, mas a gente não pode também ficar com aquele medo de arriscar, que foi o que Ei, a de gente fez, querer né? controlar tudo ao nosso Vanessa, redor. O que que você ia eu falar, só Marcelo? só Ah. uma coisa. A Alice é a representação infantil da mulher selvagem que está dentro da gente. Ah, muito bem, Marcela. Exato. A Muito bem. Marina que Exatamente. falava, Vanessa, a Oi? Marina levantou uma Marina, hora é aí, Marina? E você, Isso, a sou Marina? eu. Marina, É. é, Você está Tá no dando para me Brasil, ouvir? Marina? Isso, eu tô no tá. Brasil. Então, esse livro, eu tenho 30 anos, mas assim, eu já tive a oportunidade de ler 5 vezes, em momentos diferentes da minha vida. Quando a minha irmã estava na transição, assim, da criança para a adolescência, eu li todas as noites um capítulo por vez com ela e tentava mostrá-la diferentes maneiras de interpretar o que a Alice estava sentindo. E com a luz assim que a Rosa deu, foi realmente muito diferente das outras vertentes que eu já estudei, né? Já vi pela parte da psicanálise, da mental, social, mas assim, eu nunca ainda tinha percebido exatamente essa questão da transformação, né? Do acolhimento que às vezes a gente tenta
se adaptar ao ambiente que a gente está sendo inserido, a gente se sente deslocado, nós, enquanto mulheres, temos que nos esforçar o tempo todo, né, no que a sociedade preconiza, no que espera de nós, essa carga, né, essa cobrança, seja aqui no Brasil, seja no exterior, nós somos cobradas o tempo todo, e a Alice, ela consegue ter essa fuga da realidade. Era eu, Uhum. quando criança, gostava muito do livro porque eu sentia que eu podia fugir um pouco ali do que eu vivenciava. Ali eu podia pensar que eu poderia ser eu mesma, ser aceita, ter as minhas próprias definições e a busca da minha identidade. E a Alice era mais ou menos isso, quando conta um pouco como ela era assim, antes do sonho, ela não tinha muita voz, né? Ela era novinha, ela estava um pouco revoltada, a gente já vê ali o ambiente da Inglaterra, que tem muitas normas, né? Então ela Sim. tinha, no País das Maravilhas não tinha regras, né? Era tudo diferente, era tudo muito louco, né? Como ela colocava. E até nos filmes eu tentava ver, assim, como que eram as outras percepções, né? O cinema também nos traz, né? O desenho, e sempre eu ainda não tinha visto essa parte de como que a espontaneidade, essa oportunidade de ser despretensiosa que a Largata dava para Alice, né, dela poder ser ela mesma. Foi assim, eu achei muito interessante essa percepção que vocês me trouxeram. Que lindo, Marina. Obrigada pela contribuição. Tem uma outra pessoa Agora, se aqui, não é o tiver pergunta, Xiaomi. Vanessa, Tem um tem Xiaomi mais aqui que perguntas? levantou a mão, mas não consigo ver quem é. O quê, Rosa? Hum. Se não Como? tiver mais perguntas, Tem uma pessoa aqui. Quem é Xiaomi que levantou? Pode falar. eu penso. Oi, oi, gente. Vocês conseguem me ouvir bem? Ah, agora Ah, sim, tudo bem? Elaine, Elaine. Eu sou Elaine, eu estou em movimento, então não sei se a internet está me Ativar. permitindo fazer uma boa transmissão. Mas eu queria falar rapidinho só algo que me chamou muita Tá, de atenção novo. nesse resumo sobre a Alice, né? Que algo que me chamou muita atenção é que de forma alguma a Alice ela deixou que nada impedisse ela de caminhar e de fazer o que era para ser feito, né, naquele momento. E ainda que ela não tivesse a clareza de como fazer, ela fez, né? E de alguma forma isso traz uma ligação conosco, porque quantas vezes na vida a gente não sabe nem o que está fazendo, a gente não tem total clareza nem de onde vamos chegar. E ainda assim, como mulheres guerreiras, empoderadas, a gente caminha e vai, né? Às vezes a gente está conseguindo enxergar só o primeiro passo e ainda assim a gente continua indo. E isso traz uma ligação muito, muito bacana com essa história da Alice, porque tem até uma frase, eu não me lembro agora quem foi que escreveu, mas diz assim: as nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. Que Então, lindo. o mais importante na vida, eu acredito que com clareza ou não, é continuar fazendo o que está no nosso alcance, é continuar fazendo o que a vida vem nos propondo a fazer, e isso vai nos lapidando, né? Isso vai lapidando os diamantes que somos, e vai trazendo essas experiências boas na vida, que é muito gostoso, né? Essa história falou muito comigo. Eu vou confessar que eu nunca havia assistido o filme, assisti ontem por causa desse encontro hoje. E foi muito bacana, foi muito mágico. Que lindo. Como é que é seu nome mesmo? Desculpa. Elaine, Elaine, seja muito bem-vindo. Eu estou tentando tirar obrigada. Elaine é uma querida amiga, sobrinha. Que linda, Elaine. Seja muito bem-vinda. Adorei suas Obrigada, viu, reflexões, Elaine? viu? Volte Eu que Gostei sempre. agradeço, muito também. que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Nas próximas, se puder, estarei junto. Com certeza. Obrigada, Obrigada. viu? Um abraço. Quem mais gostaria de Um falar? abraço para você também. É sua parente, Rosa, é isso? É. É, minha parente. Ah, que linda. Parente do coração. Que linda. A vida Aqui, requer coragem, a Catarina está falando. Você gostaria de falar, isso Catarina? mesmo. Vanessa, se ninguém mais quiser falar, eu ia te pedir, se você pudesse falar um pouquinho, dessa questão do consciente, do subconsciente, do inconsciente, que está Uhum. presente aí no livro da Alice, e a questão dos sonhos.
É, exatamente, essa é a mensagem principal, né? O livro, ela já começa assim, caindo do mundo do inconsciente, e enquanto sonhos, né? Eu quero perguntar para vocês, porque esse é um sonho que eu recebo, assim, de uma maneira muito frequente, que é, ou a gente está caindo, ou a gente está entrando num buraco escuro, ou a gente está descendo umas escadas, ou a gente está indo num corredor cheio de portas ou janelas e escuro, caindo num lugar completamente desconhecido. Vocês já sonharam isso? Não é? Eu já sonhei muito. Sonhei demais eu caindo num buraco, numa estrada que não tem saída. É. Já sonhei muito disso. E sonhei também que já sonhei muito que eu voava, já não sonho mais. Todo mundo aí já Mas anota sonhava seus sempre. sonhos, já dá importância para isso, porque esse mundo, veja só, quando logo no início, né, a Alice fala, ela tenta, para tentar entender quem ela é, ela tenta responder algumas perguntas. Vocês estão lembradas disso? No início, ela tenta responder umas perguntas de coisas que ela sabe, aí ela fala, mas não estou conseguindo, não sou eu. Mas eu também não sou fulana, não é? Vocês estão lembrando dessa passagem? Logo, mas eu também não sou fulana, mas aquilo que eu sei também já não sei mais nesse mundo. É um mundo completamente novo. É um mundo que abriu as portas para mim. Então eu caí ali e, na verdade, será que é um mundo tão desconhecido para a gente mesmo? Ou somos nós que não temos olhos para, não tivemos olhos, né, para enxergá-lo antes? Eu faço essa pergunta para vocês. Hum? Será que o Alice no País das Maravilhas, a gente precisa sempre cair na toca do coelho e entrar em contato com ele quando acontece algo inesperado nas nossas vidas? Ou é uma magia, né? Ou é um mundo sem Antes. nexo e que está o tempo inteiro esperando por nós, somente que a gente tenha olhos para enxergá-lo. Hum? Não é interessante isso? O que que vocês Exatamente. acham? Né? Então, isso vai depender do quê? Da gente se desagarrar, da gente se desaprender, não é? Desaprender, eu sempre falo isso. Precisamos desaprender tudo que sabemos, precisamos questionar tudo que as pessoas nos dizem, tudo que está ao nosso redor, para conseguir alcançar e enxergar novas possibilidades de vida. Até mesmo no exterior, já vou te dar a palavra, tá, Catarina? Até mesmo no exterior, nós sabemos que nós passamos por esse processo. No início, nós nos fechamos, nós vemos um breu na nossa frente quando a gente chega aqui, não é? Rosa, Marcela, Né? Fê e tantas E outras pessoas que como? estão no exterior, e culpamos o quê? O externo. Porque não presta a Itália, porque não presta não sei o quê, não é? Não é assim que a gente faz? Não interessa, mesmo no Brasil, a gente faz a mesma coisa, que não presta o Rio, porque não presta não sei o quê, não é? Até que a gente se vira, a gente cai nesse mundo aí das maravilhas, a gente cai em um buraco, né? É obrigado a olhar para dentro e a caminhar ali, porque ali, como falou a... Quem foi que falou a que falou por último? A Alice não parou. Elaine, Elaine, né? Como é que é o nome dela? Elaine, Elaine, é, a Alice não Elaine. parou. Ela continuou Apesar andando. de todas as dificuldades, né? Apesar do Isso, medo, da insegurança, isso. ela queria encontrar saída. Tanto é que ela ficou insistindo, né, com o coelho no final, como eu acho a saída do bosque, que ela queria sair, como eu acho a saída. Então, ela nunca desistiu Nunca disso. desistiu e passou a tentar conviver com as regras completamente diferentes que não eram as do mundo Isso. dela. Não é? E é assim que acontece com a gente no exterior também. Quando a gente para de culpar, ou no exterior, ou qualquer lugar que a gente esteja, né? Mas eu falo exterior porque às vezes a gente fica muito com essa coisa, é o outro que não é legal comigo. Quando a gente também, muitas vezes, está fechado, até mesmo para as pessoas, a gente não enxerga outras pessoas que estão ao nosso redor, não é? Quem está falando uma coisa aqui, ó? É isso Então mesmo. eu faço esse convite Aqui. para a gente comece a perceber. Será que eu estou enxergando
as inúmeras possibilidades de um mundo das maravilhas que está aqui ao meu redor e eu não estou conseguindo acessar. E aí, voltando, e que nos sonhos, os nossos sonhos, eles vão o tempo inteiro jogando pistas para que a gente possa entender esse mundo aqui de uma maneira diferente através de símbolos. Então, no sonho, tudo pode acontecer, como era o mundo das maravilhas. Deixa eu ver aqui o que que é. Alguém está falando aqui. Eu sou Daniela, moro nos Estados Unidos e sou sobrinha da Rosa. Eu acredito que devemos aprender a ser Alice para vencer os desafios de morar em outro país. Isso mesmo, Daniela. Se você quiser abrir a sua câmera, tá? Você quer falar, Catarina, um pouquinho sobre isso? Você já lê, já trabalha com seus sonhos, anota seus sonhos, né? Não, na verdade, eu acho muito importante o nosso autoconhecimento, porque Uhum, essa coragem, essa força, até mesmo todos esses questionamentos, isso é para a gente se conhecer e a gente conseguir enfrentar tudo que vem no mundo. uhum. Então, eu acho assim, é essencial o autoconhecimento. Porque muitas vezes, frente aos desafios, na hora que a gente quer encontrar um buraco para gente, uma toca para a gente entrar, é em função, Entrar e não muitas sair vezes, mais, disso. né, Catarina? Exatamente, é uma coisa assim para a gente conseguir se autoconhecer, para depois a gente conseguir ter a coragem para poder enfrentar tudo. E se vocês prestarem atenção, quando ela cai, ela vê aquela biblioteca, não é? Livros, uma série de coisas, não é assim? No buraco que ela cai? Olha o mundo Ela vai maravilhoso, caindo e vai vendo. né? Ela Os vê livros vão... um vidro de marmelada, mas o vidro está vazio, né? É, Ela de pensa, tudo. Tem de tudo ali nesse sabe? buraco. Ô, É. Vanessa, Ah, oi, Vanessa, Andréia. você está falando de anotar os sonhos, né? Aham. Eu sei que eu sonho todas as noites, mas eu nunca consigo me lembrar do sonho. Quando tem alguma coisa para eu me lembrar e anotar, eu tinha vontade disso. Eu sei, não, eu sonhei uma coisa interessante, mas não me lembro de forma alguma. Tem Hum. alguma coisa que eu posso fazer para lembrar desse sonho? Tem sim. Primeiro você vai decidir que você quer se lembrar. Tá bom. É, porque às vezes a gente fala assim, ah, não sonho, mas a gente não faz nada para isso. A gente não joga essa mensagem para o nosso inconsciente. E Ah, o tá bom. inconsciente nada mais é do que uma parte nossa, né? Que a gente pode conversar com ela. Então você pode, antes de dormir, falar, eu quero passar a me lembrar dos meus sonhos. Porque no Ah, legal. geral, Andréia, porque no geral, o que que acontece? A gente, devido ao coelho, né, que a gente viu tanto ali, a gente tem tantos compromissos. Cadê você? Ah, passou aqui para baixo. A gente tem tantos compromissos que às vezes a gente nem dá tanta importância. Será que vem mesmo alguma coisa É, daí, né? De verdade. tantas coisas que eu tenho que fazer, acho que isso deve ser a última coisa. E não é, André, não. Vanessa, posso dizer uma coisa? Ah, Andréia, você põe na tua cabeceira uma caneta e uma cadernetinha. Isso que eu ia Sim, sugerir. No momento que você sonha, você legal. escreve. Muitas coisas, algumas poesias minhas eu escrevi através dos sonhos, mas anotando na caderneta. mas sabe o que que Valeu. acontece? Hein, André? Sabe o que que acontece? Assim, você quando acordar, algumas pessoas têm dificuldade, por exemplo, muitas vezes a gente levanta para ir ao banheiro. Sim. Aí, né? Aí a pessoa, ela não quer se perder do sono, fica com medo de perder o sono e não dormir mais e não quer anotar. E quando já acorda no outro dia, ela não lembra mais. Então, o papel e caneta, eles servem sim, mas talvez seja melhor você gravar um áudio para você mesma, entendeu? Porque é mais rápido Ah, e mais beleza. fácil se você não tiver tempo, exatamente por esse motivo aí. Às vezes a gente fala assim, ah, agora eu não consigo anotar porque não sei o quê, não é? Não tenho tempo. Aí o áudio, entendeu? E Eu Entendi. prefiro o você coloca áudio ali. também. Depois vai lá e anota, não é? Eu já estou falando isso porque eu já sei como é que as dificuldades que as pessoas já apresentam. E tem Ah, outra coisa. obrigada pelas sugestões. E quando você acordar, Andréia, você não pode fazer nada. Entendeu? Você tem que ir direto anotar os seus sonhos. Essa é a Tá. melhor forma de você anotar, porque se você for fazer o café, se você for fazer não sei o quê, não sei o quê, aí você fala, gente, o que que era mesmo que eu sonhei? É sempre Não é assim. assim? Não é? Então tem que ser a primeira coisa que você vai Tá, se joia. dedicar e vai fazer isso. Depois você me conta, tá bom? Pode deixar. Você Obrigada. mora no Brasil, André? Sim, sim, Betim. Ah, que Já bom, trabalhei, prazer. assim, não no Ela é mesmo local, Andréia, trabalhei uma com a Rosa também. caríssima, caríssima
Cristina. Obrigada, Andréia, sua linda. Que bom te Aí eu ver que aqui. agradeço o convite. Saudade. E Marina, você quer falar, Obrigada. Marina? Isso, eu ia fazer essa sugestão mesmo para a Andréia, exatamente, gravar o áudio. E assim, é um Ah, momento de autocuidado. Às vezes, quando a gente desperta, a gente tem a mania de simplesmente só levantar e já fazer os afazeres. Às vezes são 10 minutos que a gente senta ali na cama, às vezes não é nem que eu lembro do sonho, a sensação que o sonho me trouxe. sim. Que aí a gente vê aquele rol de oportunidades e tentar trazer uma racionalidade, porque pode ser que seja muito bagunçado, porque o nosso subconsciente não consegue nos descrever o que é que aconteceu, mescla um pouco com a nossa rotina do dia ou alguma coisa que aconteceu no dia. E ali você tem aqueles 10 minutos antes de realmente levantar e encarar a sua rotina, separar, respirar e tentar refletir sobre o que está acontecendo. Aí o áudio é uma excelente opção, abrir uma própria conversa com você mesmo no WhatsApp. Eu tenho a mania da escrita porque eu só aprendo escrevendo. Mas quando não tem oportunidade, o áudio ajuda bastante também, porque traz até em outras decisões, em outros momentos, quando a gente tem alguma dúvida e a gente lembra daquilo, a gente fala assim, nossa, eu tinha já pensado sobre isso, tem opiniões que a gente começa a reformular, porque a gente está em constante mudança também. Faz toda a diferença. E Era tem só uma isso outra mesmo. coisa que é assim, você não nunca diga que esse sonho não tem nada. É outra coisa que as pessoas falam muito. Ah, não, isso aqui não quer dizer nada, não. Né? As meninas da mentoria, né, elas ficam até rindo, porque geralmente a pessoa fala, ah, eu sonhei umas coisas muito doidas, não tem nada a ver, não. Nenhum sonho é assim. Você pode anotar tudo, você lembra de um símbolo só, de uma coisa só, e vai fazer sentido depois, tá? Se você quiser, depois a gente conversa, André. Tá bom? Quem mais gostaria de falar sobre, né, Rosa? Olha que maravilha, a gente podia ficar aqui ainda. Por exemplo, esse personagem do Nossa, Coelho, muito. não é, Rosa? Esse personagem do Coelho, para mim, ele é muito importante Nossa, tem porque muita coisa para falar. a gente está vivendo um tempo, queridas, onde justamente todo mundo diz eu não tenho tempo para nada. E aí eu me lembro, né, que eu sempre gostei de frequentar sarau e tinha não sei se tem alguém aqui do Rio de Janeiro. É, tem a Marcela e a Fernanda, mas não sei se elas conheceram, porque tinha o Corujão da Poesia, e ele começava meia-noite. E eu sempre fui, né? Quando eu morava no Rio, eu vivi 20 anos no Rio, então eu ia muito. E uma vez, né, eu estava na casa de um amigo e eu falei, um engenheiro, e aí eu falei, ah, eu tenho que ir pro Corujão e tal. E ele me falou assim: como assim, Vanessa? O que que você vai fazer nisso meia-noite? Né? Eu falei, por quê? O que que você vai fazer das pessoas, né, recitando poesias? O que que é isso? Para que que serve isso, né? Entendeu? Então, e eu nunca me esqueço disso, que eu fiquei rindo. Ele falou, o que que você vai fazer lá? E eu falei, olha, se eu tiver que te explicar para que que serve, né? Não vou conseguir jamais, porque já começou errada a pergunta, né? Para que que serve? Já começou já uma pergunta que não faz muito sentido. Para que que serve, não é? Você frequentar um sarau, todas nós que estamos aqui, para que que serve? Ninguém vai saber responder, mas ao mesmo tempo a gente vai sentir a transformação que acontece quando, na leitura de um poema, em tudo isso que a gente está debatendo aqui, a nossa alma é tocada e a nossa alma é transformada. Porque a nossa alma tem fome também. E algumas pessoas esquecem disso. A nossa alma tem fome. Você tem fome do quê? Não tinha aquela música? Você tem fome do quê? Às vezes a gente pensa Amém. só na alimentação do nosso corpo, que é importante também. Mas a alma de vocês tem fome do quê? E é isso que a gente recebe aqui. A gente está alimentando a nossa alma. Por mais que a gente, né, é impossível, eu acho, sair daqui a mesma pessoa que a gente entrou, não é? É impossível. Mas para que serve, né? Quem iria responder essa pergunta? Para que serve? Talvez sirva para que eu possa viver, para que eu possa respirar de verdade a vida, para que eu possa viver e não sobreviver, entende? Essa é a questão entre o viver e o sobreviver. Então é isso que esse coelho mostra, que a cada vez mais o nosso mundo nós vivemos na cultura
do quê? De não tenho tempo para nada. Na cultura narcisista, de que tudo que eu faço precisa ter uma serventia para o meu ego, não é? Que essa pergunta é uma pergunta, o que que vai acrescentar na minha vida, de uma maneira prática na minha vida? Mas será que essa pessoa já não morreu e não sabe? Entendeu? Sabe como? Quantas vezes nós já morremos em vida? Todo mundo tem uma história para contar, não tem? De fases que atravessou e que sentiu que estava mais morta do que viva, estava somente sobrevivendo. Então é isso, gente. Então esse coelho, né? E esse coelho que faz essa passagem, ela vai atrás do coelho, né? E cai nesse mundo das maravilhas. Eu já vi uma vez uma pessoa perguntando: por que que esse mundo tão louco é o mundo das maravilhas? Cada uma sabe a resposta depois de tudo que a gente conversou aqui, né, Rosa? Por que que se chama Mundo das É. Maravilhas? Hã? Porque é onde a gente preenche a nossa alma. É num mundo cheio de contradições, é um mundo onde o tempo às vezes passa devagar, às vezes passa rápido, é um mundo onde um dia eu sou baixinha, eu sou pequenininha, outro dia eu sou alta, eu tô cheia de potência. É esse o mundo. Um mundo que Esse, um dia você está com segurança e com coragem, isso, no outro você está com medo, está insegura, está isso. tensa. E é assim mesmo. É o mundo das maravilhas. A Poliana quer falar, Poliana? Oi, estão me escutando? Sim. Tá. Pois é, assim, eu penso que esse mundo de maravilhas, ou das maravilhas, né? É um mundo de afetos, né? E Uhum. afetos são aquilo, é tudo aquilo que nos afeta, né? Uhum, E o que que nos afeta? E eu fico pensando aí quando todo mundo fala de ir para outro país e ser anônimo, né? Somos seres sociais, né? uhum, Então, nós não conseguimos nos descobrir também e sermos em plenitude sem o outro também, né? E sem o olhar do outro também. sim. O outro diz muito sobre nós também, né? A gente tá aí Muito legal na isso, natureza Poliana. selvagem, né? Que veio dizer isso pra gente. Isso não adianta eu ser completo com a natureza, ou eu ser completo comigo mesmo. No final das contas, somos seres sociais, afetados. E esses afetos e esses afetamentos aparecem aí no inconsciente dos sonhos, né? Uhum, E o principal, assim, que os sonhos têm os significados, e os significados, por exemplo, de água, né? Que é corrente, que nunca é a mesma, que passa no mesmo lugar. Mas, além disso, tem o significado do personagem que aparece no seu sonho, né? Quando aparece alguém que você fala assim, mas por que que fulano está nos meus sonhos? Aí você para e pensa assim, quando eu penso na tal pessoa, qual que é a primeira palavra que me vem na cabeça, sabe? É isso que está ali, né, no inconsciente, assim. Eu sei que assim, eu fiz 5 anos de terapia junguiana, né? Então é gostoso demais a gente tentar entender o que que o sonho traz pra gente, né? ah, eu sou justamente junguiana. Que bom, Poliana. Ai, Acabou, delícia. acabou de tocar no coração da Vanessa. Que bom, Poliana. Obrigada pela sua participação tão especial. Você está Eu no que Brasil? agradeço. Tá ótimo aqui. Estou em Betim. Ah, que Olha, e tem bom. uma passagem na história, e tem uma passagem nesse conto, lá na página 78, no capítulo 10, a quadrilha da lagosta. E aí, eles todos juntos. E uma fala, eles falam assim: nenhum peixe viaja sem a companhia de. Olha o grupo aí, olha a necessidade do É isso. outro. É, E a Alice, quando conta a eles a sua história, à medida que ela vai contando a sua história, na narração está desse jeito. Ela ganha coragem. E é isso. Então, o conto é nessa também mostra essa relação, né? passagem do grupo, né? Do É nesse grupo ser e humano do em ser relação escutado. que você aumenta ou diminui, né? E é por isso que Tanto nós dentro de estamos si quanto aqui. fora de Nós si. vamos sair daqui, todo mundo vai sair gigante, né? Sim. Ó, deixa eu só ler aqui. Ah, Infelizmente, terei que sair, tenho outro compromisso. Parabéns por esse trabalho, Vanessa. Sempre me senti Alice desde a infância. Olha só. E a Catarina respondeu: serve para evoluirmos enquanto seres humanos. Mas algumas pessoas estão ali, ó, no relógio, né, Catarina? E não conseguem se libertar, não é mesmo?
Então, gente, assim, Rosa, a Rosa vai dar uma sugestão para a próxima vez, né, Rosa? Uma sugestão linda para a gente se encontrar no próximo mês, tá bom? Quero todo mundo aqui de novo, né, Rosa? Sim, isso. Próximo mês a gente vai, como esse ponto, ele fala do tempo, ele fala das mudanças, nós pensamos, né, nós selecionamos um livro, um e-book da Rosiana Murray, que é uma poetisa que eu amo de paixão, e esse e-book dela tá linda, a ilustração maravilhosa e as poesias mais ainda. Então, as poesias nos levam a pensar justamente nessa questão das mudanças, das transformações, paisagem. E ele é todo ilustrado com flores, é a coisa mais. Nós vamos enviar para vocês até amanhã, né, Vanessa? Hoje já E tá aqui na todo mundo Itália já está naquele tarde, grupo então ali, amanhã a gente envia. silencioso? Tá todo mundo ali? Tá todo mundo, né? Tá, Hoje eu acho que envio o tá. Eu link. vou conferir lá, tá? Tá. Aí a gente vai Sim, ficar enviando ali o material, outras informações, tá bom? sim. Tem o grupo de conversa, que algumas Uhum. pessoas já entraram, né? Onde a gente pode conversar um pouquinho ali. E alguém mais queria falar? Que eu vou fazer só ler uma mensagem final. Porque a gente poderia passar aqui a noite inteira. Eu Eu não também falei quero nem ler uma metade. mensagem. Você não falou, não. Eu também quero ler uma mensagenzinha bem pequenininha. Aham. Então, é esse livro da Rosiana Murray, para o próximo encontro, que vocês vão ler e, se gostarem das poesias, porque é muito pessoal, escolham uma para compartilhar conosco no próximo encontro. E uma crônica da Lia Luft, O Tempo e a Mudança. Nós vamos enviar para vocês. E já que eu estou falando aqui do tempo e a mudança, Vanessa, eu vou ler só um pedacinho, tá? Tá. Que está lá no livro da Lia Luft também, Ponto Cego. É assim o tempo, devora tudo pelas beiradinhas, roendo, corroendo, recortando e consumindo. E nada, nem ninguém lhe escapará, a não ser que faça dele seu bicho de estimação. O tempo refletido, o tempo pensado, o tempo odado, o tempo temido, o tempo conquistado. Por que temos tanto medo dele? Em que momento decidimos que ele é ameaça e não promessa? Quando nos ensinaram a pensar assim? E por que aceitamos isso? Então, essa reflexão da Lia Luft, que está lá no Ponto Cego, né? Ela nos leva justamente a refletir sobre essa questão do nosso tempo, que é a parte que a Vanessa, né, puxou muito bem aí, fazendo uma relação com o coelho. E vamos lembrar sempre da sociedade do cansaço. É um argumento que eu trato muito quando eu dou cursos de meditação, né? As meninas que fizeram. É, não sei se vocês já leram esse livro do filósofo Han, Sociedade do Cansaço. Vamos ficar muito atentas a isso, a essa hiperprodutividade e, ao mesmo tempo, não ter tempo para nada, que, na verdade, é você não conseguir, na verdade, ter um propósito de vida. Eu penso assim, entende? Porque quando a gente tem um propósito de vida, de verdade, que toca o nosso coração, às vezes a gente acha que está com esse propósito, hein? Vamos pensar muito profundamente sobre isso. É uma questão muito profunda e delicada e difícil de separar. Mas a gente diz que não tem tempo para esses momentos aqui, que todas vocês disseram tão bem o que a nossa alma sai daqui diferente, o que ela está recebendo, né, Rosa? Todas as palavras de todas vocês, a questão do feminino, de estarmos aqui honrando a nossa linhagem também. Tem isso que a gente ainda não falou. O Café Literário trabalha muito com a questão da ancestralidade feminina. Então, nós aqui estamos dando voz também às mulheres que vieram antes de nós, que nem sempre, na maioria das vezes, não tiveram esse espaço que nós estamos honrando aqui agora, não é mesmo?
É uma coisa muito antiga, né? Que tem lá do início dos tempos, onde as mulheres se reuniam em círculos, mas que se perdeu por milênios e nós estamos aqui resgatando esse poder de estarmos unidas, não é assim? Então vamos lembrar, cuidado com a sociedade do cansaço que diz que nós não podemos ter tempo, não é? Para a gente, tá? Então, antes de encerrarmos, quero te convidar para um gesto simbólico, convidar todos vocês. Vamos fechar os olhos por um instante, para quem não se sentir mal com isso. Respirar, né? Fazer aquele respiro mais leve e profundo, a coerência cardíaca. Cada uma no seu tempo. E se perguntem e sintam no coração: qual é a minha palavra da travessia neste momento da vida? Pode ser também uma imagem, se não chegar uma palavra. Aquilo que veio está certo. Então, attraversiamo, que é uma palavra linda do italiano, e compartilhem aqui no chat a palavra ou a imagem que veio, enquanto eu vou ler aqui um pequeno encerramento final, que essa palavra te acompanhe como uma amiga silenciosa, que ela ecoe quando você duvidar e que ela te lembre. Você atravessa e atravessa com outras mulheres. Coloque aí para que eu possa ver. Com isso, encerramos por hoje o nosso Círculo de Alice. Mas o nosso capítulo 8 está só começando. Então, eu honro muito todas vocês que estão aqui, todas que já estão há muito tempo, todas que eu estou conhecendo agora. Ó, fé, resiliência, que lindas! Para mim veio uma ponte e justamente a palavra atravessamos. Quem assistiu Comer, Rezar, Amar aí? Hã? É a palavra do filme, né, que me marcou profundamente antes de vir para a Itália. Essa palavra ficava na minha cabeça, o atravessiamo, determinação, resiliência, fé, que coisa linda, gente. Tem gente entrando aqui no final, né? Mas a gente se vê. Alguém quer dar uma palavra final, quer dizer algo? Você, Rosa, quer fechar com alguma palavra? Eu quero de todas vocês que estão aqui, minhas queridas amigas. Minha filha amada está aqui junto com a gente, está desde o Tem início, nossa eu vi o foto, nome desculpa, eu já ia esquecendo. Todo mundo sorrindo para a gente tirar nossa foto, Ah, vamos fazer uma foto, isso aí. né? Alguém mais quer falar? Completa, Rosa. Desculpa que eu me lembrei, senão ia. Ai, peraí, E, outras pessoas apareceram não, aqui. eu Eba, agradeço. eba. Tem mais carinhas do Ótimo. que, porque antes estava tudo preto. Que lindas! Que mulheres maravilhosas! Fala, Rosa. Então, quero agradecer a presença das minhas amigas lá de Betim, a minha sobrinha dos Estados Unidos, a minha amiga de Portugal, a minha filha querida que está em Barcelona, está Cadê? aqui com a Quem é sua gente hoje filha? também, Cadê sua filha? a Estefânia. Estefânia, Ah, conta. oi, Estefânia, Tô aparece aqui. aí. Olá. Ai, que linda! Que linda, Estefânia! Seja bem-vinda. Estamos te aguardando nos próximos também. Foi um prazer, pode deixar, virei nos próximos. Que bom. Olá, Gê, você chegou no final, depois eu vou passar no grupo o link dessa gravação, tá bom? E quero agradecer o convite e já deixar aqui o convite para o próximo
Então, as poesias da Rosiana Murray, quem gostar, seleciona uma, duas. Se não gostar, pode selecionar outra, se você tiver. Se quiser compartilhar uma que você escreveu também, né, Vanessa? Não tem Sim, com problema. certeza. E a crônica da Lúcia, nós vamos trabalhar em cima dela também, tá bom? Muito Então, bem. queremos vocês no próximo encontro. Um beijo grande para cada uma E quero todo mundo na e Itália um aqui no abraço bem encontro forte para você presencial, e para né, você, Rosa? Vanessa. Isso aí, isso aí. Beijão, pessoal. Beijo, E até o agradecer final nossas do mês que amigas vem. do Café Literário, né? A Marcela. Como? Boa Beijo. noite. Boa noite, pessoal. Beijo. Agradecer, agradecer nossas amigas do Café Literário. Beijo. Ah, beijo.